always believe that something wonderful is about to happen. Visualizem Inês Silva, eu, em quem chorarão, Inês Silva, na sua vida, no seu dia-a-dia, sendo uma pessoa unemployed, sem nada de útil para fazer. A viver todos os dias, a repetir um loop insano de eu sou inútil, nada do que eu faço, portanto, é útil, para que é que eu existo, what's the point, I don't try enough, porque eu não gosto desta vida em que nós temos de ser produtivos all the time, mas no entanto se eu não for produtiva at any time, I just feel like shit, portanto, blá 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 blá, you know, the typical loop. Chega a um ponto em que a minha querida mãe, que trabalha numa empresa, as most people do, porque nós vivemos no capitalismo, a empresa onde eu trabalho vai precisar de extra pessoas na fábrica durante 2 semanas para ajudar porque temos muito produto a fazer e não temos pessoas suficientes, blá 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 blá. Este é o único trabalho fora de freelance e fora de voluntariado que eu alguma vez tive na minha vida. Acho que foi no fim do secundário, antes de ir para a universidade, eu passei lá 1 mês, 2 meses, 1 mês e meio, I don't remember. Acho que foi tipo 1 mês e meio. I don't remember, and that's important. Eu pensei um bocadinho sobre essa situação e eu realmente estava numa fase, e quando eu digo estava, estou a ser, como você disse, I don't know, ingênua, porque eu ainda estou. Eu voltei. Everything returned to the same thing. Eu estava como eu estou agora, que é viver, pronto, neste loop que eu falei e a entrar numa espiral de hell yeah, minha querida mãe. Throw me to the wolves, yes. Eu não me lembrava completamente da experiência ser o facto que eu não tinha gostado. You live and you forget. Portanto, 4 anos tinham passado desde essa altura, o que I do not want to think about that part of the deal. Porquê que eu não tinha gostado? I don't know, let's try it again. Lá fui eu, feliz e contente não, a pensar que me estava a ajudar a mim própria. And I'm not saying I was not. Não foi assim tão positivo. It did not solve my problems, porque não é assim que as coisas funcionam. Nonetheless, enfim. Tudo é positivo se o vosso objetivo é a experiência. O que... Tá um mosquito. Oh, não. Ai, não. Primeiro dia fez-me lembrar do porquê que eu não tinha gostado. Instantâneo. Eu cheguei lá e fiquei, actually... Eu quero explicar aqui, para pessoas que nunca tiveram um trabalho de fábrica, o porquê que eu acho que é, sendo dramática, o pior trabalho que se pode ter. Eu nunca tive outro. Todos estes trabalhos, que são muitas vezes olhados um bocado como trabalhos fáceis, no sentido que não se precisava ter um grande conhecimento prévio para lá entrar. Isso não os torna fáceis de todo. Rapidamente, quando eu estava neste meu loop de este é o pior trabalho de sempre, actually, médicos existem, enfermeiros, toda a zona da saúde existe. E eu fui uma trabalhadora que primeiro trabalhou lá em muito part-time. Foram só 2 semanas desta vez e 1 mês e meio da outra vez. Portanto, eu não fiz a minha vida disto. Além de ter sido muito pouco tempo, também fui, tipo, bem tratada e a empresa era boa, as condições eram boas e tudo mais é uma coisa. Ou seja, faz-nos pensar realmente sobre aquelas pessoas que trabalham horas e horas e horas e horas em condições terríveis, que são pagas, tipo, muito menos ou quase nada. Compararmos a nossa experiência com as outras pessoas, às vezes é tipo humbling. Tipo, olá, é verdade, a tua vida não é uma porcaria como tu fazes parecer às vezes. Porquê que trabalhar numa fábrica é assim tão mau, Inês? You may be asking. Or maybe not. Primeiro, vocês estão quase sempre de pé. Quando não estão de pé, estão sentados, mas é um sentar meio desconfortável também. Depois estão a fazer o mesmo movimento durante horas e horas e horas e horas e horas. Eu acho que eu tenho muitos problemas físicos, no sentido que a minha família tem, sei lá, cenas de costas. Nós, rapidamente, depois do primeiro dia, eu já estava pain level, como eu lá estava sempre a fazer os mesmos
movimentos e estava sempre tipo a fazer movimentos que eu tinha de estar a olhar para baixo para fazer, eu estava a sentir que, eu estava a ficar corcunda, 2, tipo, só fazer estes movimentos com o meu braço, às vezes era tão excruciating que eu estava tipo, se eu ficar aqui mais 1 segundo a fazer este movimento, eu vou começar a chorar. E não é um chorar de, oh my god, dói-me tanto, mas é um chorar de tipo, imagina que vocês estão sempre, quase 100% do tempo, vocês estão a trabalhar com outras pessoas. Ou seja, eu fazia parte das máquinas que era tipo linha de montagem. Ou seja, havia coisas que eram só tipo, ok, tens uma máquina e depois tens tipo de meter pacotes numa caixa e não sei o quê. Mas normalmente eram os homens que faziam isso porque eram coisas mais pesadas. Eu era na linha de montagem. Parece tipo, ok, vai ser trabalho mais leve. Não, nessas linhas de montagem trabalhavam com outras pessoas e as pessoas que trabalhavam lá, incríveis, primeiro, pessoas muito fixes, one love, lindas. No entanto, como estão ali para trabalhar e para ser produtivas e tudo mais, e a cog in the machine, eles estavam sempre a trabalhar, tipo em Speedy Gonzalez version, e eu estava tipo, besties, I know. Eu estava tipo, quando literalmente a primeira pessoa está só a meter e tu estás sempre ali tipo, mete a tapa, mete a coisa, repeat. E isto tipo a uma velocidade que eu acho um bocadinho ridícula. Depois, obviamente, tem o aspecto da mente. Isto era a coisa que mais me dava bug. Eu não conseguia ter um pensamento consistente. Eu, às vezes, tinha um pensamento, estava a pensar sobre esta coisa, depois, tipo, distraía-me, ou melhor, saía da distração e prestava atenção ao que é que eu estava a fazer e tinha de pensar, porque não é só meter esta coisa por cima e tá. Tipo, tens de meter numa posição certa para selar no sítio certo, para não ficar tudo em cima, para ficar tudo em baixo. Se eu me distraísse, bugava tudo. Passarem 8 horas a pensar só sobre plástico, selo, tampa, plástico, selo, tampa, fita cola, caixa. Eu começava a tentar ter outros pensamentos. Só que depois os pensamentos estavam sempre a ser interrompidos com o facto que eu tinha de pensar no que é que eu estava a fazer. And it just sucked. Não havia nada positivo. Porque eu não podia fazer nada de positivo e produtivo para a minha vida. Eu não podia sequer pensar. Porque tecnicamente eu estava a passar 8 horas a viver a minha vida sem telemóvel, sem screen time. Devia ser positivo para mim, devia ser refrescante. Mas não era. E nem sequer era como se eu estivesse a conversar muito com pessoas, porque grande parte do tempo não estava a falar nada com ninguém. E às vezes tínhamos umas conversas aqui e ali, mas tipo, muito raramente. E depois também as pessoas são tudo pessoas, ou quase tudo, pessoas mais velhas. Quase todos deles me perguntaram, tipo, estás de férias e depois vais voltar para a universidade? E eu, não, bestie, já me done. O que é que tiraste? Isso dá trabalho? Claramente não, porque estás aqui. O que é que vais fazer com a vida? Exatamente as razões pelas quais eu estou a entrar constantemente numa espiral. E depois pessoas que simplesmente em muitas circunstâncias não têm nada a ver comigo. E sim, foi bonito no sentido de... Estou a olhar para o mosquito outra vez. Foi bonito no sentido de encontrar algumas semelhanças com essas pessoas e coisas que conseguíamos falar e momentos de fraternidade. E pronto, fez-me perceber que tipo, todas as pessoas são boas de alguma forma. Mas depois também mostrou, tipo, como certas gerações têm sempre aquelas questões que eu fico tipo, ok. We are quite different. Eu não vou estar a lutar aqui sobre isto porque, tipo, you have your life, I have my life. After this, I'm never gonna see you again, probably. Hopefully. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu não queria estar ali a tentar challenge people's beliefs quando, estávamos a trabalhar, 2, it's none of my business, 3, I'm not gonna change your mind. Não tenho a russa de emoções. Mas mainly bad ones. Quando estava a pensar, tipo, será que sou só eu que estou a ser drama queen e isto não é a pior cena de sempre? Eu fui pesquisar ao Reddit. Basicamente as pessoas estavam a dizer como trabalhar numa fábrica era a coisa mais degradante para a mente e para o corpo que podia existir. Também havia pessoas a falarem disso, que não podiam estar tipo a ouvir música, não podiam ouvir podcasts, não podiam tipo estar a pensar noutras coisas enquanto faziam, porque muitas das coisas que eu estava a fazer se calhar até seriam tipo quote unquote enjoyable, sem ser pela dor física, se eu tivesse, sei lá, a ouvir um podcast ao mesmo tempo. Só que por questões de segurança, se vocês estão numa fábrica com máquinas, era tão difícil eu estar lá e não estar a pensar, eu poderia estar a fazer isto tudo de uma forma tão mais agradável e estava a ser tão produtiva ou mais ainda. Mas não, em vez disso, estou aqui ruminating,
ruminating, com os mesmos pensamentos a voltarem, a serem incompletos, a voltarem, eu sentindo-me constantemente tipo presa a uma parede. Estou sempre a pensar, aquele livro. Depois, distraí-me, não sei mais. E depois volto a ter o pensamento e obviamente vou voltar a ter o pensamento pelo início. Porque that's how things work. Portanto, eu voltava ao, aquele livro. E não, tenho de fazer esta coisa. E depois ouvia pessoas a dizerem, na verdade, o trabalho esse de fábrica nem sequer é tão mau. Pelo menos vocês têm autonomia sobre o que é que vão pensar. Sendo que eu já expliquei o porquê que isso não é o caso. Há estes trabalhos, trabalhar no escritório, sei lá, numa equipa de marketing, não sei o que, não sei quantos. Vocês têm de estar a dar tudo do vosso cérebro para chegar a uma conclusão sobre este produto, sobre esta coisa, sobre esta empresa, sobre a qual vocês não querem saber patavina, mas têm de estar a dar tudo e todos e... Eu percebo, eu li aquilo e fiquei, actually you do have a point. Quase todos os trabalhos deste mundo vocês estão a contribuir para o capitalismo, né? Porque é o mundo em que nós vivemos. Mas quando vocês trabalham numa fábrica, não há sequer uma questão de eu poder dizer-me a mim própria, pelo menos eu estou a ajudar de alguma forma, tipo, o trabalho que eu estou a fazer está a ajudar alguém. Porque essa é a questão. Tipo, se eu for muito longe, sure, eu estou a ajudar alguém a receber e a condimentar a sua comida para ter um ponto feliz do seu dia em que pode comer a sua sopinha com sabor, porque se não tiver sal, como é que vai ter sabor? E se não houver sabor na vida, o que há na vida? Tipo, sim, eu consigo. I can reach that far. Mas, por exemplo, quando vocês trabalham, sei lá, como caixa no supermercado. Sim, vocês são uma peça na máquina do capitalismo, blá blá blá. Mas pelo menos vocês estão, tipo, a interagir com pessoas. E eu sei que isso é toda outra coisa. Porque todas as pessoas que trabalham em serviço ao público falam do como isso é a maior tortura de sempre. Porque pessoas... You always want what you don't have. Eu nem sequer tinha essa coisa para me apegar de... Pelo menos estou a ajudar alguém. Pelo menos estou a ter esta pequena interação com esta pessoa. E se calhar, tipo, uma interação por dia eu consigo fazer alguém rir. Ou, sei lá, só se trabalhar num café ou qualquer coisa assim, tipo, pelo menos trouxe o café a esta pessoa que vai fazer com que ela consiga ir ao seu dia e, tipo, ter o seu momento de paz com o seu cafezinho e não sei o quê. Tipo, é mais direto o impacto. E é um impacto que me interessa mais do que propriamente, tipo, estou a embalar 5.000 potes de sal para esta empresa gigante que depois vai vender. I don't know what I'm saying, I'm just talking out of my ass at this point. Eu chegou a um ponto em que literalmente a coisa mais entusiasmante que acontecia enquanto eu trabalhava era que de vez em quando eu, sei lá, a minha língua tocava no meu lábio e havia lá um grão de sal e do nada eu sentia tipo, salgadinho. Eu literalmente disse à minha mãe, acho que no meu terceiro dia, eu disse à minha mãe, ou no segundo, next time, quando houver tipo uma vaga, a resposta é não. Tipo, in case I forget again, just don't ask. Estes momentos fazem-nos apreciar a vida e as coisas boas e as pessoas. Eu já sabia e eu já respeitava, obviamente, pessoas que têm estes trabalhos. Não era questão de não respeitar ou respeitar menos que outras coisas, era simplesmente que eu não pensava sobre isso. E obviamente, quando vocês são postos nessa situação, do nada pronto, é a minha realidade, estou exatamente tipo a viver esta vida com estas pessoas durante este pequeno período de tempo e fez-me, obviamente, pensar mais sobre a vida destas pessoas e lembrar-me do que eu tinha já pensado há 4 anos atrás. Como é que há pessoas que estão aqui há 20 anos e estão a falar comigo e estão-me a dizer o quão horrível isto é? E estão aqui há 20 anos! Tipo, I don't think I have that strong of a mind. Portanto, eu respeito muito estas pessoas. With that being said, I don't ever want to do this again. You will not catch me na fábrica outra vez. Please. Eu vou matar um mosquito. Or I'm gonna try. Do you wanna see? Yes. And this is why you don't mess with me.